tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Um grupo verdadeiramente de resistentes. Agradeço em nome da ERC, em nome da Carla Martins, co-coordenadora desta coleção, e em especial da professora Marisa Torres da Silva. Portanto, será a Carla Martins que fará a apresentação propriamente da obra. Eu vou dizer duas palavras curtas sobre a professora Marisa Torres da Silva, que é uma jovem professora, muito jovem professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e também investigadora integrada do IC9, isto é, do Centro de Investigação da mesma universidade. É doutorada em Ciências da Comunicação. Os seus estudos são centrados na área de estudos dos médias e jornalismo, e em particular nas relações jornalismo, democracia e esfera pública. Tem diversas publicações científicas, tem estudos muito importantes que coordenou e que desenvolveu sobre matérias como a que dá título a este livro, o discurso do ódio, jornalismo e participação das audiências. A questão do discurso do ódio é uma questão que não é necessária, cuja premência não é necessária eu estar a enfatizar. O que queria dizer de qualquer maneira é que a professora Maria Torres da Silva é uma pessoa de uma grande qualidade em tudo o que faz, trabalhos de grande rigor, e põe sempre uma vivacidade e um entusiasmo no seu trabalho que me apraz salientar. Portanto, eu acho que a coleção Regulação dos Média fica honrada com a publicação deste livro e com a colaboração da professora Marisa. Pronto, a doutora Carla Martins dirá agora algumas palavras sobre o livro e a doutora Marisa, retirou algum tempo ao seu trabalho de professora investigadora para também preparar esta apresentação. Muito obrigado a todos, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador, o Sr. Mário Mesquita, senhores membros do Conselho Regulador, senhores membros do Conselho Consultivo. Gostaria de deixar uma palavra em particular à professora Marisa Torres da Silva, aqui presente, pela sua disponibilidade para vir falar-nos desta sua obra que realizou para a ERC e que nós, em boa hora, patrocinámos através da publicação na coleção Regulação dos Média. Eu gostaria de centrar esta minha intervenção um pouco na importância que esta obra tem, em particular, para a intervenção regulatória da ERC atualmente e também para alguns desafios que se colocam em essa intervenção regulatória no que diz respeito especificamente ao discurso de ódio, à problemática sobre o discurso de ódio. E, portanto, nesse sentido, preparei algumas palavras. Em Portugal, os dados oficiais sobre o discurso de ódio são escassos. A Justiça só produz estatísticas sobre o discurso de ódio se forem registados mais de 3 casos por ano, um limiar que nunca foi excedido nos últimos 5 anos. As estatísticas da sociedade civil e vários estudos indicam que o número de casos de discurso de ódio é bem mais elevado. Este é um excerto retirado do último relatório sobre Portugal da ECRI, Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância, um organismo do Conselho da Europa, publicado em outubro de 2018. No início desta semana, foi apresentado o relatório global da Amnistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no mundo referente a 2021. Em relação a Portugal, a discriminação foi destacada como um dos pontos problemáticos, expressa designadamente no crescimento dos crimes de ódio com motivação racista e no crescimento do discurso de ódio, tendo como alvos particulares pessoas de etnia cigana e afrodescendentes. Trazendo o tema do discurso de ódio para o domínio da comunicação, permitam-me dar um breve contributo da perspectiva regulatória. Segundo a informação prestada pela própria ERC à ECRI, entre 2009 e 2018, chegaram ao regulador da comunicação social
21 queixas sobre o discurso de ódio. No relatório da ECRI sobre Portugal, enfatiza-se: é ainda difícil avaliar a escala do discurso de ódio na internet e noutros média. Não é efetuada qualquer monitorização sistemática da internet pela sociedade civil, pelos média, pelas autoridades reguladoras dos média ou pela polícia para detectar e mandar apagar os discursos de ódio e para reunir estatísticas fiáveis sobre este assunto. A situação ter-se agravado nos últimos anos. Em 2020, a ECRI alertou que diversas campanhas no contexto das eleições para o Parlamento Europeu de 2019 tornaram evidente a disseminação alargada e a normalização do discurso de ódio xenófobo, racista, homo e transfóbico, sobretudo nas redes sociais. Posteriormente, a pandemia parece ter-se traduzido numa relevante regressão dos direitos humanos na Europa. Citando o investigador José Luís Garcia, num capítulo inserido numa publicação da ERC de 2016 sobre os médias digitais, a opulência informativa que caracteriza hoje o ambiente informacional não é apenas a expressão de abundância de conteúdos, onde qualquer busca ou interesse teriam garantias de concretização. É igualmente um lugar de descomedimento, desordem, ruído, redundância e fragmentação. Este universo acolhe inexoravelmente os riscos da desinformação, da contaminação entre dados e conteúdos, dos rumores, das calúnias, dos ataques e dos abusos publicitários. A coleção Regulação dos Média é um projeto editorial que resulta de uma parceria entre a ERC e as edições Almedina. O número 5 da coleção, Discurso de ódio, jornalismo e participação das audiências, coordenado pela professora Marisa Torres da Silva, vem ocupar-se de uma problemática com escassa investigação em Portugal e que, simultaneamente, gera crescente preocupação ao regulador português dos média. Peço só um segundo para beber um pouco de água. O enfoque específico da obra é enquadrar devidamente o problema no contexto jornalístico, nomeadamente nos veículos que os meios de comunicação disponibilizam para a participação dos públicos. Praticamente desde o início da sua atividade, que a ERC se pronuncia sobre queixas relativas a comentários online. As grandes problemáticas têm sido, precisamente, a homofobia, o racismo, a xenofobia e também, talvez uma especificidade nacional, o ódio clubístico. A ERC tem sólida doutrina sobre a questão desde 2009, preconizando que a esfera da responsabilidade editorial se estende a estes espaços participativos. Sem prejuízo do exercício da liberdade de expressão, os média que os disponibilizam têm responsabilidade pelo que aí publicam os leitores, devendo criar mecanismos eficazes de moderação dessas mensagens. Destaca ainda as orientações sobre os espaços de comentário dos meios de comunicação social expressas na Diretiva 2 de 2014 sobre a utilização jornalística de conteúdos gerados pelos utilizadores. Poder-se objetar que esta é uma atuação limitada ou com efeitos limitados por parte do regulador, considerando a complexa e desordenada configuração da atual esfera virtual. Hoje são mais fluidas as fronteiras da intervenção regulatória, à medida que o próprio ecossistema mediático se torna mais líquido, parafraseando o filósofo Slavoj Zizek. Mesmo considerando a diferença, talvez cada vez mais anacrónica, entre os novos e os média tradicionais, é impossível conceber o ecossistema mediático contemporâneo sem equacionar a sua interação em modalidades variáveis com as plataformas digitais globais. Estas com um quadro normativo diáfano, normas e regras de funcionamento menos transparentes e de escrutínio ilusivo. Como referem os autores da obra, a dado passo, a dificuldade de determinação das responsabilidades legais na criação e disseminação do discurso de ódio online e a multiplicidade de atores envolvidos traz complexidades acrescidas. Na verdade, a ERC tem vindo a adquirir crescentes competências e responsabilidades à medida que também evolui o quadro normativo europeu e nacional na área da comunicação social. A última revisão da Diretiva dos Serviços de Comunicação Audiovisual, em 2018, já transposta para o ordenamento jurídico nacional, veio alargar o seu âmbito de aplicação
às plataformas de partilha de vídeos, contendo disposições contra a incitação ao ódio, à violência e ao terrorismo. Como novidade, a alterada Lei da Televisão vem referir-se especificamente à responsabilidade dos fornecedores de plataformas de partilha de vídeos nesta matéria, nos programas de vídeos gerados pelos utilizadores e comunicações comerciais. A lei atribui competências à ERC para avaliar a adequação e eficácia das soluções adotadas por estas plataformas para a proteção do público, nomeadamente no que respeita ao incitamento à violência e ao ódio em relação a grupos específicos. A operacionalização destas disposições está, aliás, em curso no regulador. Ainda como novidade do diploma, os operadores televisivos viram reforçados os seus deveres legais e éticos de respeitar uma cultura de tolerância, não discriminação e inclusão, designadamente impedindo a disseminação do discurso de ódio nas suas emissões. Sem dúvida que o caráter transnacional das grandes plataformas de comunicação acarreta dúvidas de jurisdição. O caminho passará pela maior cooperação entre Estados e reguladores na definição de normas e de mecanismos de combate e de monitorização comuns. Dando-se passos nessa direção, e apenas a título exemplificativo, refira-se o trabalho conduzido ao nível europeu com a colaboração das autoridades nacionais, como a criação, em 2016, de um código de conduta envolvendo as maiores plataformas globais, como a Facebook e a Google, no combate e notificação do discurso de ódio ilegal. À ERC cabe agradecer à coordenadora e demais autores deste estudo, que vou voltar a referir quem são, João Gonçalves, Pedro Coelho e Maria José Brites. Dizia eu à ERC que cabe agradecer à coordenadora e demais autores a oportunidade de patrocinar a publicação desta obra. O livro que agora se apresenta contribui grandemente para a pesquisa e a reflexão em torno do discurso de ódio online, propondo possíveis mecanismos de resposta enquadrados nas funções do jornalismo e envolvendo as organizações jornalísticas na sua prevenção. O estudo de caso empírico centra-se na presença de incivilidade e de discurso de ódio nas caixas de comentários online dos jornais na campanha para as eleições legislativas de 2015 e para as eleições legislativas de 2019. O contributo é também para o pensamento e a ação do regulador dos média, que volta a aproveitar esta frutuosa cooperação com a academia e a excelência dos seus investigadores. Muito obrigada, professora Marisa. Muito boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a audiência aqui presente e, em particular, o Conselho Regulador da ERC e também o Conselho Consultivo. Muito obrigada a todos por estarem presentes. É uma grande alegria para mim, é um prazer estar aqui neste evento de lançamento do livro que tive a oportunidade de escrever e de coordenar em conjunto com uma pequena, mas fantástica equipa de coautores, o João Gonçalves, que é atualmente professor auxiliar na Universidade Erasmus de Roterdão, também o Pedro Coelho, que é meu colega do Departamento de Ciências da Comunicação da nova FCSH e também investigador do IC9 e ainda grande repórter da SIC, e a Maria José Brites, professora associada da Universidade Lusófona e investigadora do SICANT, e cada um com o seu olhar único e áreas de expertise fundamentais, ofereceu contributos sem os quais não seria possível levar este projeto para a frente e, portanto, fica por isso aqui uma primeira nota de reconhecimento e agradecimento público aos meus três companheiros, os meus camaradas de equipa, como costumo chamá-los. A concretização efetiva deste projeto, do qual resulta este livro, é também o resultado
da resiliência, do esforço e do empenho de duas pessoas que me são muito queridas e que de variadas formas são marcos fundamentais no meu percurso, ainda enquanto aluna e depois como investigadora, e eu falo do professor Mário Mesquita, um dos meus eternos mestres, a quem devo tantos ensinamentos e a quem devo o facto de ter acolhido e incentivado esta proposta que apresentei, através da sua figura, a ERC, em 2018. E muito obrigada, caro amigo Mário, por tê-la aceito tão bem e por desde o início ter acreditado que este seria um tema de inequívoca relevância para estes atuais e estranhos tempos. Mas falo também da minha querida Carla Martins, que acompanhou de forma absolutamente incansável e exímia todo este longo processo, além também de me acompanhar com a sua bonita amizade há quase 20 anos. E agradeço-lhe também o facto de ter apresentado o livro e que depois também apresentarei eu própria também. Deixo ainda um agradecimento à Wanda Calado, aqui da IERC, a minha amiga, e que reviu atentamente um dos capítulos deste livro, e também à minha família, cujo apoio foi indispensável para a concretização deste trabalho. Eu gostaria de falar um pouco das sementes deste livro e também do meu interesse pessoal na temática do discurso de ódio e na sua articulação com o jornalismo participativo e num trajeto de investigação muito marcado pela busca de compreensão da relação complexa, mas também ramificada entre o jornalismo e os seus públicos, isto desde as cartas dos leitores até aos comentários online. Esta hipótese de que os novos espaços participativos proporcionados pelas novas tecnologias e, em particular, no ambiente online, se confrontariam cada vez mais com conteúdos marcadamente tóxicos e odiosos, o que geraria novos e desafiantes problemas para as organizações jornalísticas. Esta hipótese foi mobilizada na proposta que fiz para o segundo triênio de uma bolsa de pós-doutoramento da FCT, em 2015, isto numa época marcada por sucessivas crises económicas e, no que diz respeito à Europa, muito marcada também pela crise migratória e pelo medo do outro, que vem de fora e que seria, por isso, ameaçador e causador de males sociais, medos esses e ressentimentos antigos que foram muito capitalizados, em particular, por partidos do espectro da extrema-direita e da agora denominada nova direita radical. A esse contexto político, social e económico adicionava-se uma nova ecologia mediática, com desafios nunca antes ponderados e tendo como uma das suas consequências mais tangíveis a disseminação alargada e também consequente normalização de discursos xenófobos, racistas, misóginos, homo e transfóbicos, entre outros. Essa proposta de segundo triênio da Bolsa de Pós-Doutoramento não chegou a vingar, porque entretanto entrei por concurso no Departamento de Ciências da Comunicação, nesse mesmo ano, em 2015, mas eu persegui incessantemente este tema nos anos seguintes, pela sua importância inequívoca nas sociedades atuais e, mais do que isso, por sentir que crescentemente ganharia atualidade e sendo por isso necessário refletir sobre as melhores formas de o prevenir e combater em prol da democracia. E até 2021 ficaram pelo caminho 3 candidaturas frustradas a projetos de investigação científica financiados pela FCT, com o intuito de, entre outras dimensões, produzir meios práticos de prevenção e combate ao discurso de ódio, mobilizando empresas jornalísticas, educadores, sociedade civil e também estudantes de jornalismo, ou adotando um prisma holístico e multidimensional. E nessa impossibilidade de obter financiamento mais consistente para um projeto de longo prazo, com impacto social, a proposta que fiz à entidade reguladora para a comunicação social foi a de um projeto de menor duração, um estudo de caso em torno da incivilidade e discurso de ódio nos comentários online em momentos de campanha eleitoral, olhando especificamente para as eleições de 2015 e 2019, e para este projeto mobilizei então os meus colegas João, Pedro e Maria José, equipa que desde o primeiro ao último momento me acompanhou nesta proposta. Mas atendendo às lacunas de informação sobre o fenómeno do discurso de ódio, como a Carla há pouco referia,
e também, em particular, no que diz respeito à sua natureza e à sua dimensão em contexto jornalístico, nomeadamente nos veículos participativos que disponibiliza para a participação das suas audiências, nós sentimos a necessidade de produzir um contributo mais vasto, que, não obstante a sua dimensão singela, fosse capaz de oferecer pistas para a pesquisa e reflexão em torno do discurso de ódio online, propondo mecanismos de resposta enquadrados nas funções fundamentais do jornalismo em democracia e também convocando as organizações jornalísticas para a sua prevenção. Este é um livro que tem como público-alvo principal as organizações jornalísticas, os seus profissionais, mas perante a natureza complexa e transversal do fenómeno do discurso de ódio, o seu impacto, as repercussões várias, os danos múltiplos que causa, bem como a urgência em encontrar soluções eficazes para o prevenir, é um livro que também tem como audiência pensada não só a comunidade científica, em particular da área disciplinar das ciências da comunicação, mas a própria sociedade civil. Eu vou falar, tentando não me alongar muito, vou falar um pouco da estrutura do livro, o que é que nos propusemos fazer em cada um dos capítulos, enfim, para oferecer um olhar um pouco mais abrangente do que procurámos fazer aqui. E no primeiro capítulo tentámos, embora seja uma tarefa difícil e árdua, mapear conceptualmente a noção de discurso de ódio através de diferentes lentes teóricas, mas tendo em conta a ausência de univocidade na definição do próprio discurso de ódio. É preciso referir que o enquadramento e o recorte preciso do próprio conceito é particularmente necessário numa época em que ele não só é mobilizado de forma indistinta e indiferenciada em relação a outros termos, como, por exemplo, insulto ou ofensa, mas, sobretudo, quando é uma expressão que se tornou profundamente disseminada e, diria até, banalizada no espaço público mediatizado, assumindo por diversas ocasiões significados que a distanciam em muito de características que estão relativamente estabilizadas na sua definição. E, apesar de haver várias complexidades que estão associadas às categorias protegidas ou aos grupos-alvo de discurso de ódio, ou também das questões associadas à própria performatividade do discurso de ódio, ou ainda outros aspectos que dificultam a sua ponderação, é necessário frisar que a expressão discurso de ódio é habitualmente utilizada para referenciar, eu vou aqui usar uma definição que é usada pela ECRI, mas para referenciar a utilização de modos de expressão, nomeadamente a defesa, a intimidação, a incitação à discriminação, o ódio, o desrespeito a uma pessoa ou grupo de pessoas, assim como qualquer outra forma de assédio, insulto, estereótipo negativo, estigmatização ou ameaça a essa pessoa ou grupo de pessoas, bem como qualquer forma de justificação de todos estes modos de expressão que sejam baseados numa lista não exaustiva de características pessoais ou estatutos que incluem raça, cor, língua, religião ou crença, nacionalidade ou origem étnica ou nacional, bem como ascendência, idade, deficiência, sexo, género, identidade de género e orientação sexual. O discurso de ódio, e é importante referi-lo e recortá-lo e precisá-lo, visa silenciar, visa humilhar, visa intimidar, visa discriminar, visa desumanizar, visa perseguir, ameaçar, degradar, excluir ou amedrontar. Não é um mero insulto ou uma opinião que cabe no âmbito do discurso livre, mas sim uma ofensa à dignidade humana, porque ataca direitos fundamentais e ou não reconhece direitos iguais para determinados grupos sociais. E é importante referi-lo, apesar de toda a complexidade na sua definição.
No segundo capítulo, procurámos muito brevemente e numa perspectiva fundamentada, mas distante e leiga, portanto, distante de especificidades técnico-jurídicas, mas procurámos dar conta do enquadramento legal a nível internacional e nacional do discurso de ódio, olhando também igualmente para as especificidades do ambiente online, na regulação do discurso de ódio e o lugar e o poder também, muitas vezes discricionário, dos intermediários da internet. No capítulo seguinte, o terceiro, centrámos-nos muito concretamente, porque este também é o foco do livro, centrámos-nos na relação entre jornalismo, participação, incivilidade e discurso de ódio, examinando não só os desafios que se colocam neste âmbito, mas também questões relacionadas com moderação e regulação de espaços participativos albergados pelos média noticiosos. E se, por um lado, as novas práticas de comentário, de criação e de partilha online têm servido como veículos de ligação entre as audiências e os média noticiosos, por outro lado, o espaço dos comentários às notícias tem sido particularmente permeável a mensagens e a comportamentos enquadrados no discurso de ódio. Na sua relação simbiótica com a democracia, podemos atribuir ao jornalismo, enquanto instituição, enquanto profissão, enquanto atividade de caráter cívico, um papel-chave na promoção de valores como a igualdade, a diversidade, a tolerância e a não discriminação, bem como a rejeição da violência. A ele lhe cabe, por isso, uma responsabilidade social e moral no combate ao discurso de ódio e à sua disseminação. Os média noticiosos não são redes sociais, têm assim uma responsabilidade diferente e isso aplica-se também aos espaços participativos que disponibilizam para o envolvimento das audiências, como os comentários online, sob a alçada dos seus próprios websites, e aqui a responsabilidade é evidente e tem sido sublinhada pela ERC, como a Carla há pouco referiu, ou ainda também os comentários que os utilizadores fazem a peças jornalísticas que são postadas e replicadas nas suas próprias páginas de redes sociais, embora aqui o controle já seja um pouco diferente e dependente da própria plataforma. O quarto capítulo apresenta os resultados do estudo de caso, onde analisamos a presença de incivilidade e discurso de ódio nas caixas de comentário online de vários jornais e órgãos de comunicação social na campanha para as legislativas de 2015 e de 2019, e o foco nas caixas de comentários justifica-se não só pela sua visibilidade, mas também pela responsabilidade social e ética das próprias organizações noticiosas relativamente ao conteúdo publicado. E esta análise tinha dois objetivos fundamentais: avaliar a extensão e a prevalência de incivilidade e discurso de ódio nos comentários dos leitores em período de campanha, ou em 2 períodos de campanha, mas também investigar até que ponto é que este problema se agravou ou se atenuou, pelo contrário, nos 4 anos que separavam os 2 atos eleitorais em análise. E esta análise de caráter quantitativo mostrou-nos que, apesar de as manifestações e a probabilidade de ocorrências de discurso de ódio serem algo reduzidas no conjunto das publicações analisadas, se calhar já não tão reduzidas as instâncias de incivilidade, como, por exemplo, a ridicularização, o insulto à honra, o questionamento da competência, mas um dado importante que verificámos é que a taxa de incidência de discurso de ódio aumentou ligeiramente, o que indicia um agravamento do problema nos 4 anos que separam os 2 atos eleitorais. E a visibilidade aliada às caixas de comentários, bem como a responsabilidade social e ética das próprias organizações jornalísticas no acolhimento de mensagens que ferem direitos humanos fundamentais e que inclusive incitam à exclusão, discriminação e violência sobre determinados grupos sociais, traz adicionais níveis de preocupação e de questionamento ao cenário geral de incivilidade destes espaços participativos. Constatámos também uma diferença significativa na eficácia de modelos de moderação. Isso pode ser um fator importante no próprio combate
ao discurso de ódio. Portanto, modelos de moderação como a pré-moderação ou a moderação colaborativa são importantes na redução de instâncias de discurso de ódio, em contraposição a outros sistemas de gestão que assentam sobretudo na pós-moderação, onde essa possibilidade de instâncias de discurso de ódio se revelou maior. E os dados quantitativos relativos às legislativas de 2019 mostrou-nos também que, apesar de a presença de discurso de ódio nos comentários não depender diretamente do conteúdo ou do tópico das notícias, os grupos visados e a natureza ou o tipo de discurso de ódio estavam muito associados a determinados partidos políticos ou candidatos. E verificou-se também uma mudança de registro nas instâncias de discurso de ódio online em relação ao que se constatou nos comentários das legislativas de 2015 e que sugere que os alvos de discurso de ódio não estão propriamente circunscritos a um conjunto restrito de políticos, como se verificava no corpus de 2015, e em 2019 a assumir-se um tom mais insultuoso, mais ofensivo a nível geral, visando efetivamente a exclusão de determinados grupos sociais dessa mesma discussão. E mais do que o aumento da frequência, essa mudança de registro é preocupante, uma vez que pode indicar uma normalização do discurso de ódio nos espaços de discussão online e que exclui determinados grupos sociais dessa mesma discussão. E também, numa análise de caráter qualitativo de mais de 100 comentários com ocorrências de discurso de ódio no conjunto das publicações que foram analisadas, no contexto das legislativas de 2019, também constatámos que a categoria grupo, no que respeita aos alvos do discurso de ódio, esteve presente em metade destas mensagens, sendo as comunidades ciganas as mais visadas. Os insultos e as palavras muito ofensivas, bem como a estereotipização negativa, foram os tipos de discurso de ódio mais expressivos no conjunto de comentários analisados, e que, ainda que num grau muito menor, mas ainda assim preocupante, devido à extrema gravidade e nível de dano dessas mensagens, também comentários que incluíram a incitação à exclusão ou discriminação de determinados grupos, ou ainda a incitação direta ou indireta ao genocídio ou à violência em relação às comunidades ciganas. Tomando em consideração os resultados que se obtiveram neste estudo de caso, o capítulo 5º é especificamente dedicado à formulação de sugestões direcionadas para as organizações jornalísticas no combate ao discurso de ódio, quer no que respeita à moderação de comentários, quer também no que concerne às práticas jornalísticas propriamente ditas e à cobertura jornalística. Por fim, o 6º capítulo visou refletir e estabelecer conexões entre as literacias cívico-mediáticas, também a educação para os direitos humanos e o discurso de ódio em prol de uma melhor democracia. Nisso, nós procuramos com este livro estabelecer não um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida que possa contribuir para uma reflexão mais abrangente sobre um fenómeno cuja tangibilidade, transversalidade e circulação disseminada tem um impacto efetivo nas nossas vidas e na própria noção de democracia. E, portanto, esperamos que seja útil e muito obrigada pela vossa atenção. Bom, penso que neste momento não sei se o professor Mário Mesquita quer fazer um comentário final. Sim, não apreciamos o final das coisas, não é? Não apreciamos o final das coisas, portanto, havendo um comentário intermédio ou uma questão que, aproveitando também a presença da professora Marisa Torres da Silva e, obviamente, retribuindo as suas simpáticas palavras e devolvendo totalmente o afeto, o apreço e a amizade que tenho por ela. Mas, obviamente, que então podemos aproveitar este momento para, se alguma das pessoas presentes na plateia quiser fazer um comentário, colocar uma questão, é muito bem-vinda.
Antes de mais, quero cumprimentar a professora Marisa e também cumprimentá-la pelo livro e estudo que coordenou, que me parece muito interessante e que é muito atual também, de facto, e a evolução de que deu nota demonstra precisamente a atenção que é necessário ter quanto a este fenómeno de disseminação do discurso do ódio, sobretudo tendo em conta o advento das novas tecnologias e da internet e das redes sociais. Eu colocava-lhe uma pergunta que tem a ver apenas com o ponto 11, que é referido ali no seu capítulo, que tem a ver com o conceito do discurso do ódio. Eu percebi que eu estive com atenção à definição que deu do discurso do ódio, mas depois percebi também que partiu para uma análise do discurso do ódio juntamente com outro conceito que não foi, enfim, anunciado, que é o de incivilidade. Porque, do ponto de vista jurídico, são conceitos muito distintos e que não devem ser, digamos assim, metidos no mesmo saco, não é? Porque é que optou por essa abordagem? Foi pela dificuldade em definir o discurso do ódio, ou foi porque se entendeu que essa insensibilidade também poderia trazer, digamos, efeitos nocivos do ponto de vista da defesa dos valores que estão em causa, como a dignidade das pessoas, desde logo, não é? E os direitos fundamentais? Isto era a primeira pergunta. A segunda eu fazia já também, e tem a ver com uma questão que também, portanto, de caráter legal. Como deve saber, a nossa lei, digamos, criminaliza o incentivo ao ódio e não propriamente o discurso do ódio, o que significa que há uma margem grande de apreciação entre qualificar um discurso ofensivo para uma determinada etnia, por exemplo, ou para um grupo com uma determinada orientação sexual. Há uma dificuldade grande em identificar o que é incentivo, não é? E o que é crime, não é? O que é, por outro lado, também suscetível de regulação, uma vez que a lei da televisão, quando se refere ao discurso do ódio, fala no incentivo, e aquilo que é, digamos assim, algo que constitui uma opinião, muito embora não seja um incentivo, não é? Enfim, cairá talvez numa categoria, na categoria do discurso do ódio. E, portanto, a pergunta que eu lhe colocava é, teve em conta essa dualidade, por um lado, e em que é que acha que se justifica uma distinção legislativa entre as duas realidades, ou seja, entre a disseminação do discurso do ódio e um incentivo ao ódio? Se justifica, do ponto de vista regulatório e legal, fazer essa distinção, ou se, enfim, não seria mais adequado integrar todas essas realidades numa esfera de proibição relativamente a determinado tipo de conteúdos e comentários. São estas duas questões. Obrigado desde já. Obrigada pelas perguntas. Em relação à questão da incivilidade, e talvez na apresentação não tenha sido explícita. Não tenho jeito de... É assim? Tenho que carregar enquanto falo? Enquanto falo. Não, se calhar não ficou muito claro na apresentação, mas de facto é feita uma distinção clara no livro entre o que é incivilidade, sendo que podemos considerar o discurso de ódio como a forma extrema de incivilidade, e outras formas de civilidade que, não atacando direitos fundamentais, até podem ser necessárias para a própria democracia. Por exemplo, criticar um detentor de um cargo público, não é? Isso é necessário para a própria democracia. Mas essa análise mais abrangente, não apenas centrada nas ocorrências de discurso de ódio, teve também a ver com... não é possível separar
a análise ou o contexto em que circula o discurso de ódio de um contexto mais geral de incivilidade que rodeia os comentários online. Portanto, também daí termos ponderado esse contexto mais abrangente, fazendo, claro, um recorte muito distinto entre o que são formas de incivilidade mais ligeiras e outras mais danosas ou gravosas, como é o caso do discurso de ódio. Relativamente à criminalização do discurso de ódio, de facto, ele está presente no artigo 240 do Código Penal. Eu não sou jurista, mas é um artigo que enfim, se centra muito não só na incitação à discriminação, mas também que, enfim, penaliza e criminaliza sobretudo questões relacionadas com a propaganda organizada, sendo que para ser crime ou para criminalizar é necessário também fazer prova do dolo, não é? Portanto, da causa ou do motivo para essa incitação à discriminação. Portanto, é uma definição muito restrita e existem várias organizações que têm alertado para essa definição talvez demasiado restrita e afunilada. Relativamente, eu não sou jurista, mais uma vez o refiro, mas relativamente ao próprio conceito de discurso de ódio e da forma como também fui entendendo e recortando através das pesquisas que fui fazendo, também existe uma divisão relativamente à ponderação se só se considera como discurso de ódio aquele que diretamente incentiva a violência e, portanto, e isso também é difícil de fazer prova, não é? Como é que o discurso leva a uma ação concreta, ou se por si só o discurso de ódio é performativo. Ou seja, se nós consideramos que as palavras também fazem coisas, não é? E se pensarmos que o discurso de ódio amedronta, ou desumaniza, ou humilha, nessa concepção na qual eu me revejo, acho que essa ponderação efetivamente podia estar ponderada a nível legal. Mas para além do artigo 240 também existe toda uma outra legislação contra a ordem nacional que não incide propriamente na criminalização, mas que está patente e que atribui alguns poderes à Comissão de Discriminação, por exemplo, de discriminação racial nesse sentido. Mas creio que talvez uma definição menos restrita ou afunilada, por exemplo, do artigo 240 poderia aqui também ser, enfim, ter algum impacto no combate ao discurso de ódio. Obrigada. Gostaria de saber se há mais alguma questão ou comentário que gostassem de realizar para a professora Marisa. Eu posso colocar uma questão, independentemente de agora as novas competências, as novas responsabilidades que a ERC vai ter relativamente a estas novas plataformas, não é? Portanto, a forma de regulação é muito específica e tem muito precisamente a ver com a eficácia de determinados mecanismos de moderação, de regulação de determinados conteúdos que são considerados especialmente violentos ou especialmente perigosos. Mas indo um pouco atrás, e portanto, uma vez que esta obra é colocada num contexto jornalístico e nos espaços participativos que são promovidos pelos órgãos de comunicação social, precisamente o objetivo é para permitir abrir a participação dos cidadãos, ter outras perspectivas, alargar, enriquecer o espaço da liberdade de expressão, o espaço público, dinamizá-lo. Depois aquilo que se vai percebendo é que nessa abertura do espaço público à participação dos cidadãos e das pessoas, aquilo que acontece é que muitas vezes o nível, não há debate propriamente, não há argumento, aquilo que prevalece é o achincalhamento, é o insulto, é a ofensa, tendo em consideração depois que chega-se a um determinado nível em que se ultrapassa o limite, não é? E nós consideramos que já estamos na esfera do discurso altamente ofensivo, altamente discriminatório e que pode ser considerado discurso de ódio. É evidente que para nós conseguirmos balizar o discurso de ódio será sempre necessário encontrar um conjunto de critérios que permita aferi-lo, não é? Portanto, uma coisa que permita a tangibilidade do discurso de ódio, como referiste. Portanto, tem que haver depois aqui critérios que permitam determinar, circunscrever aquilo que é o discurso de ódio, separando daquilo que é o exercício mesmo que mais hostil da liberdade de expressão.
A experiência de que me recordo ao longo destes anos em que a ERC intervém nos espaços de comentário e recebe bastantes queixas, todos os anos recebe queixas relativamente a conteúdos que são publicados nesses espaços participativos. Portanto, desse ponto de vista já tem um património e já tem doutrina consolidada a esse respeito. A questão que eu queria colocar tem a ver com, precisamente, a evolução do lado dos órgãos de comunicação social, no fundo, da maior moderação desses espaços de participação. Houve uma evolução positiva no sentido de reforçar os mecanismos de moderação. Houve, por exemplo, a opção de, pura e simplesmente, retirar os espaços de comentário, precisamente porque era ingovernável. Lembro-me um exemplo exterior, há uns anos atrás, a Al Jazeera decidiu, pura e simplesmente, terminar com os espaços de comentário no seu website, porque era completamente incendiário e não conseguia governar, não conseguia regular aquilo. Qual é que é a apreciação que é feita de uma forma mais global sobre a introdução desses mecanismos, ou pura e simplesmente retirar os espaços de participação, a evolução que é feita nos últimos anos nos órgãos de comunicação social em Portugal, a este nível? Obrigada, Carla. Eu acho que é uma evolução um pouco quase aos zigue-zagues, não é? Portanto, numa primeira fase, talvez mais libertária, não é? Também coincidente com a tecno-euforia ou tecno-otimismo das novas potencialidades dos espaços participativos, e depois talvez uma fase marcada pela percepção de que não era possível ter uma visão tão libertária desse espaço e, portanto, uma opção por modelos mais restritivos, mais apertados, mas depois a percepção imediata de que, por exemplo, ter uma equipa exclusivamente dedicada à tarefa de rever, publicar comentários antes deles serem publicados seria também ingerível. E depois a opção consequente de optar por sistemas de gestão e de moderação que não implicassem recursos humanos para as próprias organizações jornalísticas e que, portanto, incidissem apenas na sinalização por parte dos utilizadores de conteúdos que fossem eventualmente problemáticos, não é? Portanto, voltando a uma visão mais libertária do espaço. E depois há opções muito diversas, não é? Como tu referiste, o caso da Al Jazeera também. Há outros casos até circunscritos a momentos particulares. Eu penso que, salvo erro, se não me engano, um jornal britânico, acho que foi o Daily Telegraph, mas eu não tenho a certeza, que fechou as caixas de comentários quando a Margaret Thatcher morreu. Portanto, foi uma decisão tomada a posteriori, mas também tem sido uma opção, não é? O Expresso tomou, cá em Portugal, também em 2017, salvo erro. Outras opções têm incidido em pura e simplesmente transferir o espaço de discussão para as redes sociais, não é? E aí haver uma visão não só mais libertária, mas também descontrolada, não é? Porque a remoção ou o controle daquilo que aparece não depende propriamente. Algumas coisas podem estar nas mãos das organizações jornalísticas, mas outras dependem das características da plataforma, não é? Portanto, tem havido várias opções nesse sentido, ou, por exemplo, o uso de um plugin de comentários através do Facebook, não é? Que é o caso de jornais como o Sol, se bem que também tem fechado as caixas de comentários, portanto não há uma opção unívoca. O que eu também tenho pensado nos últimos tempos é se de facto são espaços ingeríveis, quer a nível de recursos alocados para os moderar, quer a nível da circulação, da disseminação de discursos xenófobos, racistas e a forma como isso afeta a própria marca noticiosa, não é? E a forma como tem implicações na sua própria responsabilidade ética e até legal. Mediante este cenário, tenho pensado muito se não seria frutífero e no sentido de manter uma ligação entre o jornalismo e as suas audiências, que é necessária e que é saudável, mas se não seria frutífero pensar noutros espaços de discussão que não os comentários online, porque acho que já se percebeu
que não estão a funcionar da forma, não, estão ingovernáveis, não é? Como há pouco referias, não é? Portanto, espaços de discussão que permitam precisamente aquilo que tu mencionavas, a troca de ideias, a troca de argumentos num ambiente civilizado e sem a possibilidade de surgirem conteúdos suscetíveis de causar dano, não é? Como o discurso de ódio. Portanto, é nisso que também tenho pensado. Obrigada. Obrigada também. Senhora professora, boa tarde. Começar por lhe dar os parabéns por esta sua obra, extremamente interessante, e pela apresentação que teve também a oportunidade de fazer. Eu estava a ouvi-la e ouvi há pouco o Dr. João Pedro, que é um eminente jurista, e dei por mim a pensar, e a senhora professora também aflorou essa questão do direito penal e de ser tão difícil circunscrevermos e interpretarmos o artigo 240 do Código Penal, porque é um tipo penal muito aberto, e depois a questão da concretização e a matéria probatória torna-se difícil, também a questão da imputação a título de dolo, e portanto a prova da intenção de causar dano. Eu fico sempre por defeito de formação, a minha área de formação é precisamente na área do direito penal, com alguma urticária quando nós falamos no direito penal. Porque o direito penal deve ser a última ratio, não é? E quando nós criminalizamos, estamos a dotar o Estado e o braço armado do Estado da capacidade de agir com mais força sobre a sociedade civil. E eu dou sempre por mim a pensar, e gostaria de ouvir também a sua opinião sobre esta questão, e a minha questão é mais aberta. O quão sensível é a nossa sociedade? Será que nós, sociedade do século XXI, somos mais sensíveis do que as gerações anteriores no tocante à utilização das palavras? Será que reagimos mais epidermicamente a determinadas opiniões que são veiculadas? Eu lembro-me sempre, porque eu dou aulas na Faculdade de Direito de Lisboa e de História do Direito, e há sempre um episódio interessante entre Mel Freire e António Ribeiro dos Santos, a formidável sabatina, isto a propósito do novo código que Dona Maria I queria fazer aprovar. E, de facto, nós olhamos para aqueles textos públicos e são de uma violência tal que hoje em dia seriam absolutamente inadmissíveis. Aliás, haveria mesmo ali crimes contra o bom nome e contra a honra. Mas os autores dos séculos XVIII e XIX, de facto, eram extremamente duros. E nós olhamos também pela utilização das palavras. E nós olhamos também para algumas publicações dos finais do século XIX, princípios do século XX, designadamente contra a figura del Rei Dom Carlos, que hoje em dia seriam absolutamente inadmissíveis, quer do ponto de vista da escrita, quer do ponto de vista da caricatura. Roçam o crime hoje em dia, e eram mesmo crime algumas. E essa era a minha questão. Quão sensível é a nossa sociedade hoje? Obrigado. Bem, mas ainda bem que, eu aqui não diria sensibilidade, mas ainda bem que, por exemplo, consideramos o discurso de ódio como inadmissível, não é? Porque isso também decorre de uma maior consciencialização, não é? De um conjunto de movimentações sociais, decorre de um progresso da democracia e, portanto, ainda bem que existe essa sensibilidade, não é? Porque senão isso não traduziria uma evolução da própria democracia, não é? E, portanto, considerar ou não considerar, por exemplo, como opinião o discurso de ódio é também admitir que o discurso livre tem limites e o discurso de ódio é um deles, não é? Porque é um ataque aos próprios direitos humanos, à dignidade humana, e ainda bem que existe essa sensibilidade para o reconhecer, não é? Porque de facto é admissível e inadmissível em democracia. Obrigada. Bom, professor, com certeza, professor Mário Mesquita. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a este resistente grupo que aqui ficou, aos meus colegas de conselho, às pessoas da ERC, mas sobretudo às que são do Conselho Consultivo
e que estão aqui por interesse por essas matérias e, pronto, e fazem e dão sentido ao facto da ERC ter encomendado o estudo, ter feito a edição na sua coleção, e também a fazermos esta apresentação aqui a seguir ao Conselho. Bom, em qualquer caso, eu queria também felicitar a Marisa, porque para mim é assim, na minha juventude, o meu enfoque foi sempre outro. Foi sempre a defesa da liberdade de expressão contra uma instituição que se chamava censura. Pronto. E ao longo da vida fui começando a debater-me com o problema noutros ângulos. Por um lado, houve um debate ideológico sobre o que era censura, não é? Depois fomos entrando em certos consensos. Depois começaram a vir este depois é como se conta um conto infantil, e evidentemente com a evolução de uma sociedade não pode ficar por aqui, não é essa simplicidade que se pode deduzir. Mas o que quero dizer é, eu fui interrogado pela polícia ainda antes do 25 de Abril sobre uma entrevista que eu tinha publicado com um exilado político, que por acaso era uma pessoa muito moderada e ainda ficou mais moderada depois do 25 de Abril, que se chamava Manuel de Lucena, e a certa altura ele falava das organizações que combatiam o regime pela violência. Havia várias, a Luar, a ARA, não sei o que mais. Ele não se inscrevia nessa zona, obviamente, pelo que eu tinha dito antes, mas o que queria dizer é, depois na polícia fui duas vezes interrogado, e na primeira, uma das perguntas era se aquilo não era um incentivo à violência, um incentivo à prática de atos violentos contra a ordem estabelecida e tal. E eu lá tive que dizer que não, não era, de facto, porque se fosse, para já o editor não teria corrido o risco de publicar, não é? Mas depois aquilo abrandou e um escritor e intelectual chamado António Alçada Batista, que era muito próximo do Presidente do Conselho de Ministros, do professor Marcelo Caetano, tinha-lhe dito, quer dizer, o professor Marcelo Caetano tinha-lhe dito, este livro era um livrinho que eu publiquei, um opúsculo com umas entrevistas, este livro é a única coisa interessante que saiu do lado da oposição. E o António Alçada Batista autorizou a que fosse dito isto na PIDE, que era do que se tratava, da DGS. Eu disse, bem, eu não vou dizer, mas o editor que diga, não é? Porque não quero. Enfim, eu era um jovem um bocado, como é que dizer, com convicções demasiado afirmadas. E, portanto, não queria abonar-me na palavra. Mas o editor que se chamava José Ribeiro lá disse aquilo, e a partir daí, na segunda fase do interrogatório, o homem, que era de filosofia, de Coimbra, desculpe, Carla, que era de filosofia de Coimbra, e, portanto, era um inspetor que estava vocacionado para interrogar intelectuais, digamos assim, sem autoelogio, mas, enfim, era como eles me catalogavam. E pronto, acabou, a história ficou por ali, mas quer dizer, de qualquer maneira, o que havia da acusação base era a questão de haver uma referência à violência, incentivo à violência. Portanto, no fundo, era isso. Que não estava, como já disse. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é como é que a Marisa, que é uma jovem, pelo menos olhada daqui, não é? Como é que vê o facto das suas preocupações, da sua investigação, incidir na perspectiva contrária àquela que devia ser a liberdade de expressão, que no fundo é aquilo que nós defendemos, julgo eu, todos, não é? Isso não me coloca alguns problemas, porque a mim, confesso que muitas vezes coloca, quer dizer, o sentimento de que a pessoa, quando está... Eu fiz há tempos uma intervenção que se intitulava A Liberdade de Expressão, elogio dos seus limites.
Quer dizer, para mim não há liberdade de expressão sem simultaneamente haver também uma definição dos limites dessa mesma liberdade. E, portanto, mas isso coloca algum problema. Aliás, quando eu preferi essa comunicação, vi que na sala havia algum, não direi mal-estar, mas sim, algum, quanto ao título, alguém disse, nós se falássemos, dizíamos sempre elogio da liberdade e dos seus limites, tudo junto, porque o meu título tinha uma subtileza, que era a liberação de trás, elogio dos seus limites. Bom, Marisa, eu acho que fez aqui uma bela apresentação do livro, que naturalmente é muito discutível e terá de ser discutido, não é? Não vamos hoje resolver o problema aqui, mas de qualquer maneira queria agradecer muito, agradecer também que tenha interrompido a sua aula para vir para aqui um pouco mais cedo e dizer-lhe que foi excelente termos incluído o seu trabalho nesta coleção. Muito obrigado. Não sei se a Carla quer pôr um ponto final. Muito obrigado. Pronto, agora coloco um ponto final. E, portanto, estamos dispensados para ir às nossas vidas. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada, Marisa, pela tua presença aqui. Foi realmente muito inspirador, muito interessante. E pronto, uma boa noite para todos. Até breve. Obrigada.